mostra o slide, ficou responsável por falar sobre a dinâmica da partícula, leis de Newton e aplicações. E os discentes envolvidos no trabalho é Vinícius Silva de Macedo, Rodrigo Otávio da Paixão Santiago e Yuri Soares de Cardoso. Pode passar, Yuri. Antes de falar sobre as leis de Newton, a gente vai explicar um pouco quem é Isaac Newton. Isaac Newton é um físico, matemático, astrônomo e teólogo inglês que nasceu em 1643 e morreu em 1727. Ele trouxe uma grande contribuição para a humanidade com seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente física e matemática. Mas, como eu disse, ele também era astrônomo, teólogo e participou da Revolução Científica. Pode passar aí. As leis da dinâmica. A dinâmica é o estudo do movimento, que inclui cinemática, porém levando em consideração os fatores presentes que influenciam no movimento. A dinâmica, na dinâmica, introduzimos ideias como força e massa. E aqui é um livro, o livro do princípio da matemática, de Newton. As leis de Newton. Newton deixou basicamente 3 leis, que são chamadas as leis de Newton, que é a lei de inércia, a segunda lei que Vinícius vai apresentar e a terceira lei que Yuri vai apresentar mais na frente, que é a lei de ação e reação. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. A primeira lei de Newton, a lei da inércia. Ela tem um princípio básico, que eu acho que todo mundo conhece, que vem no ensino médio, que todo corpo que está em movimento uniforme ou está parado se mantém inerte até que alguma força exerça para que ele saia do repouso. Um exemplo que foi atestado pelo professor em sala de aula foi a força G, quando um piloto vem em velocidade constante e ele faz uma curva acentuada, a força da gravidade age sobre ele. E a força G é justamente quantas vezes a força da gravidade age sobre ele. Ou seja, ele está em velocidade constante e de forma brusca muda de velocidade e sofre e o corpo dele precisa sair da inércia. Pode passar. A primeira lei de Newton também é conhecida como princípio da inércia. Por essa lei ou princípio, se nenhuma força atua sobre o corpo, ou se a resultante das forças que atuam for nula, ele fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Como também mostra a imagem. Quando um cavalo para bruscamente, quem está montando tende a manter-se em movimento. Então, é jogado para frente. De acordo com a lei da inércia, a força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu equilíbrio, manter estado de equilíbrio, que é a inércia. E o movimento é constante, a velocidade é constante, em repouso ou MRO. Aí vai botar o simulador. Como vocês estão vendo aí na imagem, tem uma pessoa no fundo do ônibus e o ônibus está em movimento constante, ou seja, ela está na mesma velocidade do ônibus. Quando o ônibus para bruscamente, ela é jogada para frente, o balão também sai, que estava inerte, pode voltar um pouquinho. O balão também é jogado, ele demora um tempo, e a bola de ferro também ela é jogada, ela tende a manter em repouso e com o freio do ônibus que para primeiro, você tem
essa força que te deixa em repouso, que precisa de outra força para que o ônibus para primeiro que as outras pessoas, os outros objetos, no caso. Bom dia. Meu nome é Vinícius. Agora vou apresentar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, que é a lei da força. O que Newton traz? A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Aí tem um exemplo da figura ao lado, que se traz uma força resultante empurrado para a esquerda e o movimento vai para a esquerda. A fórmula dessa segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração. Bom, outro conceito que se traz é a seguinte interpretação, que a força e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Então, o que se quer dizer, apresentar nisso? Quanto maior a força, maior será a sua aceleração. Aqui do lado está mostrando uma fórmula que A, que é a aceleração, que é medida por metros por segundo ao quadrado, é igual à força, que é medido por Newton, dividido pela massa do corpo, que é medido por por grama-quilo. Bom, embaixo trouxemos dois exemplos para ficar bem claro essa questão de demonstrar que é diretamente proporcional. Um exemplo aqui, que A é igual a 500 newton, que é a força, dividido por 50 kg, que vai dar igual a 10 metros por segundo. O outro exemplo é que A vai ser igual a 100 newtons, que é a força, dividido pela mesma massa. E com isso dá para perceber que a sua aceleração diminui. Então, podemos dizer que a força e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Ao lado também se tem uma figura. Como podemos perceber, em cima demonstra a força e abaixo está demonstrando a aceleração. Então, quanto maior a força, quanto mais gente está aplicando essa força, maior está sendo a sua aceleração. Outro conceito também é que a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. O que está demonstrando na mesma imagem, que mudou de objeto, antes seria um carro sendo empurrado e agora está sendo um caminhão. Então, com a mesma força aplicada, mas com a massa maior, a aceleração irá diminuir. Isso vamos demonstrar também no simulador. Bom, pode colocar a massa, Yori, e a aceleração. Okay. Bota 100 de força. 100 de força? Peraí. E a massa de 50. Isso daí já podemos perceber o que dá. É que, como a fórmula está demonstrando que a aceleração é igual a força dividido pela massa, a aceleração nesse caso está sendo de 10 metros por segundo, porque está se aplicando uma força de 100 newtons e uma massa de 50 quilogramas. Agora pode colocar a mesma massa e aumenta a aceleração, a força. Pode botar 500. Podemos perceber que a aceleração está sendo bem mais rápida em relação ao tempo. Entendeu? Então, com a força de 500 newtons e a mesma quantidade de peso, de 50 gramas, sua aceleração vai ser 10 metros por segundo. Que é aquela ideia ao qual eu falei, que a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada. Bom, o outro conceito é que a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Então, pode botar, Iori, 100 newtons aí de força, com esse mesmo peso de 50.
Pronto. Agora pode colocar 100 kg e a mesma força. Tá vendo como podemos perceber? Quanto maior a massa, menor será a sua aceleração. Então, naquele outro exemplo, como a fórmula, novamente, a aceleração é igual a força dividido por massa. Então, como deu o exemplo da força de 50 newtons dividido por 50, a aceleração seria 2 metros por segundo. E aí, nesse caso, está sendo a mesma força aplicada, só que com a massa maior. Então, sua aceleração está sendo de 1 metro por segundo, porque está sendo uma força de 100 newtons dividido por 100 quilogramas. Pronto. Bom, aí agora eu vou estar comentando um pouquinho sobre a terceira lei de Newton, né, que é a lei da ação e reação. E aqui no canto superior esquerdo, a gente tem uma citação, né, que foi retirada e traduzida do próprio livro de Newton, onde ele fala que a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. O que isso quer dizer? Para tentar elucidar melhor, né, a explicação seria que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, acaba surgindo uma força de reação em um corpo diferente. E essa força de reação, ela tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Então, por meio dessa terceira lei, é possível perceber que todas as forças elas se formam e se cancelam aos pares. Isto é, quando o corpo A ele faz força sobre um corpo B, esse corpo B ele resiste à aplicação dessa força por meio de uma reação que atua sobre o corpo A. Aqui seria a fórmula da lei da ação e reação, né? Quando a força sobre um corpo A é aplicada aqui pelo corpo B, ela acaba resistindo, não, se anulando, acabam se anulando as forças. Então, em relação aos exemplos de ação e reação, né, como foi falado, as forças de ação e reação, elas possuem intensidades iguais, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes, como a gente vai observar aqui no simulador. Bom, aqui a gente pode classificar como corpo A e aqui como sendo o corpo B, e a força aplicada seria aqui de 10 newtons. Então, não importa para que lado eu vá fazer força, no final, a ação aqui, no caso, seria eu puxar, né, para a esquerda. E a reação acaba sendo que a direita ela vai ter a mesma intensidade aqui. A reação ela seria ter a mesma intensidade, mesmo a força sendo a mesma. E está atuando em sentidos opostos, né, tanto no corpo A quanto no corpo B. Então, não importa aqui a direção, o corpo que eu vá realizar a ação. Sempre vai ter a reação de igual intensidade. E aqui seria explicando exatamente isso, né, que é a força que o corpo A faz em B e a força que o corpo B faz em A. E aqui a gente tem mais uma figura para demonstrar isso, né, que seria um canhão, no qual o corpo ali está aplicando uma força sobre outro corpo e essas forças de ação e reação, elas acabam atuando nesses corpos diferentes em sentidos opostos. Então a gente pode observar que o canhão, né, a força que o canhão faz sobre a bola é igual e oposta à força que a bola faz sobre o canhão. Então acaba fixando, né, anulando ali, fixando o canhão no mesmo lugar. Então, em relação às leis de Newton, é isso. Aqui nós temos as referências e muito obrigado pela atenção.